bem-vindos ao meu canal, eu sou a Sofia e neste vídeo vou-te mostrar como faço a massa folhada. Para 500 gramas de massa folhada vais precisar de 125 gramas de farinha T55 peneirada, 125 gramas de farinha T45 peneirada, podes substituir por farinha T55, 5 gramas de sal fino marinho, 125 ml de água, 25 gramas de manteiga derretida arrefecida e 200 gramas de manteiga com no mínimo 82% de matéria gorda. Não aconselho a fazer mais quantidade de massa folhada toda junta, senão vai ficar difícil para esticar e é preciso ter uma bancada bem grande. Se precisares de mais quantidade, aconselho-te antes a fazer em várias partes. Deitar numa travessa as farinhas e o sal e misturar. Depois deitar a água aos poucos e misturar. Depois deitar a manteiga derretida e misturar. De seguida, deitar na bancada e amassar um pouco até a massa ficar homogénea e lisa. Depois esticar a massa num retângulo com 30 cm por 15 cm. Embrulhar em filme alimentar e reservar no frigorífico no mínimo 2 horas. O ideal é uma noite. De seguida, pouco antes de retirar a massa do frigorífico, trabalhar a manteiga. Para isso, tirar a manteiga do frigorífico, embrulhar em papel alimentar e bater com o rolo da massa para a manteiga ficar maleável. Depois, formar um quadrado de manteiga com 15 cm de lado. Para isso, utilizar papel vegetal e formar um envelope quadrado de 15 cm de lado. Depois pôr a manteiga dentro. E passar o rolo da massa para ficar uniforme por todo o lado.
De seguida, verificar a consistência da manteiga. Dependendo da temperatura da peça e do tempo que já saiu do frigorífico, a manteiga pode estar mais mole ou mais firme. Se estiver muito mole, pôr alguns minutos no frigorífico. Se ao contrário estiver ainda muito firme, esperar um pouco antes de retirar a massa do frigorífico. Para saber a consistência ideal da manteiga, é só carregar ligeiramente com os dedos na manteiga. Se ficar uma marca profunda, está muito mole. Se não ficar marca, está muito firme. A manteiga tem que ter a mesma consistência que a massa. Depois, retirar a massa do frigorífico e pôr na bancada polvilhada com farinha. E fazer o chamado envelope com a massa e a manteiga. Para isso, pôr a manteiga no meio da massa e cobrir a manteiga com a massa em toda a volta. E já está feito o envelope. Agora, o objetivo é realizar 6 voltas simples com a massa, para criar os folhados. Mas não se pode fazer as 6 voltas simples seguidas, senão a massa aquece e a manteiga começa a derreter e a incorporar-se na massa e vira uma massa brioche. O usual é fazer 2 voltas simples, reservar no frigorífico aproximadamente 2 horas, depois fazer outras 2 voltas simples, reservar no frigorífico outra vez aproximadamente 2 horas, depois fazer as últimas 2 voltas simples e tornar a reservar no frigorífico. No entanto, se estiver calor, pode ser preciso pôr mais vezes no frigorífico, porque a manteiga começa a derreter. Em contrapartida, se estiver frio, é necessário na mesma um tempo de repouso em cada 2 voltas, porque senão torna-se difícil de esticar, sendo que a massa começa a ganhar elasticidade e a mingar enquanto se estica. Para realizar uma volta simples, começar por dar 1/4 de volta com a massa para o lado direito. Depois, selar as extremidades para a manteiga se manter dentro da massa. Depois, esticar a massa no retângulo com 60 cm por 20 cm. Mas começar com delicadeza, passando o rolo da massa aos poucos para a manteiga se espalhar por toda a massa. Enquanto se estica, ir verificando que a massa tenha sempre farinha debaixo dela, para não colar na bancada.
Depois de obter o retângulo, cortar as extremidades da massa para endireitar. Retirar com o pincel o excesso da farinha. Pegar na massa do lado direito e dobrar até 2/3 da massa. Retirar o excesso da farinha. Pegar na massa do lado esquerdo e dobrar por cima da massa. Retirar o excesso da farinha. E está feita a primeira volta simples. Depois repetir o mesmo processo outra vez, que é começar por dar 1/4 de volta à massa para o lado direito, selar as extremidades para a manteiga se manter dentro da massa, depois esticar a massa no retângulo com 60 cm por 20 cm, mas com delicadeza passando o rolo aos poucos para a manteiga se espalhar por toda a massa, enquanto se estica e verificando que há sempre farinha debaixo da massa. E depois de obter o retângulo, cortar as extremidades da massa para endireitar. Retirar com o pincel o excesso da farinha. Depois pegar a massa do lado direito e dobrar até 2/3 da massa. Retirar o excesso da farinha. Pegar na massa do lado esquerdo e dobrar por cima da massa. Retirar o excesso de farinha e está feita a segunda volta simples. Depois, embrulhar em filme alimentar e reservar no frigorífico aproximadamente 2 horas. Depois, retirar do frigorífico e pôr a massa em cima da bancada polvilhada com farinha. A massa tem que ser posicionada na bancada como estava antes de ir ao frigorífico, ou seja, com a parte aberta da massa do lado direito. E realizar outras 2 voltas simples. Se a massa começar a rasgar quando começares a esticar, é sinal que ela está muito fria. Deixa subir um pouco a temperatura ambiente e depois continua a esticar. Depois, tornar a embrulhar em filme alimentar e reservar no frigorífico aproximadamente 2 horas. Depois, retirar do frigorífico e pôr novamente a massa na bancada polvilhada com farinha, com a parte aberta da massa do lado direito, e realizar as últimas 2 voltas simples.
E está pronta a massa folhada. Embrulhar em filme alimentar e reservar no frigorífico no mínimo 2 horas. O ideal é uma noite. Depois de retirar a massa do frigorífico, podes cortar uma beira toda à volta para veres os folhados. Depois é só esticar na forma que desejares e utilizar na tua receita. Espero que tenham gostado. Se for o caso, ponha um gosto. Se ainda não estás inscrito no meu canal, subscreve e ativa o sininho para não perder os meus próximos vídeos. Deixa-me um comentário, que eu adoro ler os comentários, não perco nenhum. Um beijo e até o próximo vídeo. Daqui lá, enquanto nas redes sociais, passa tempo Sofia.